Eu sou engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal do Paraná e também físico, formado pela mesma universidade. Fiz um mestrado na área de dispositivos eletromagnéticos na Universidade Federal de Santa Catarina e o doutorado na mesma universidade. Profissional de engenharia elétrica, atuando na área de conversão eletromecânica de energia numa das maiores empresas do mundo, que é a WEG. Também atuo como professor de engenharia elétrica na Universidade Católica de Santa Catarina. E sou autor do livro Projeto e Análise de Máquinas Elétricas Trifásicas, publicado em 4 volumes. Desde os primórdios da civilização humana, a mobilidade e a transformação de matéria-prima em bens que pudesse lhe proporcionar segurança, conforto e bem-estar, ou seja, permitir a sobrevivência do ser humano, eram fortemente desejadas. No processo da mobilidade e da transformação, utilizando-se do senso comum, das experiências acumuladas e do conhecimento sobre a natureza, o ser humano percebeu a necessidade de utilizar diretamente alguma forma de energia disponível na natureza ou transformá-la em outra forma de energia mais adequada a estes propósitos. No início, as necessidades da mobilidade e transformação foram feitas às custas da energia proveniente dos músculos das próprias pessoas ou de animais. Porém, estas formas de energia não atendiam às necessidades do ser humano, obrigando-o a procurar outras fontes de energia para garantir sua sobrevivência e possibilitando assim o seu desenvolvimento. Seguindo o conhecimento proveniente do senso comum, o primeiro passo foi utilizar as forças da natureza que se apresentavam mais óbvias, como a força do vento, das correntezas dos rios e do calor proveniente do sol. Mas o conhecimento resultante do senso comum ainda não atendia todas as necessidades do ser humano. Ficou claro e notório que um outro caminho deveria ser procurado. Um longo caminho foi percorrido até que as leis físicas de transformação de energia, conhecidas hoje, fossem conhecidas e bem compreendidas. Este aprendizado passou pelas leis da mecânica, da termodinâmica e, finalmente, do eletromagnetismo. O conhecimento das leis da mecânica possibilitou o entendimento de como a natureza rege o movimento através da energia mecânica e da quantidade de movimento dos corpos. Como consequência desse conhecimento, a engenharia pode desenvolver máquinas hidráulicas, tais como rodas d'água, turbinas, bombas hidráulicas e outras. O conhecimento das leis da termodinâmica abriu a porta para o entendimento da transformação da energia de uma forma para outra, culminando com o entendimento de que a energia no universo é constante, isto é, mostrou o princípio da conservação da energia. Princípio este fundamental para toda a ação da moderna engenharia. Como resultado deste conhecimento, a engenharia desenvolveu as máquinas térmicas, ou seja, o motor a combustão, turbinas a vapor, turbinas de reação a gás e máquinas térmicas a pistão. Para as duas necessidades básicas do ser humano, este conhecimento representou um grande diferencial no desenvolvimento tecnológico e humano. A descoberta das leis que regem o comportamento do campo elétrico e do campo magnético foi um pouco mais difícil porque não eram tão visíveis ao senso comum. O entendimento das leis do eletromagnetismo proporcionou à humanidade todo o fascínio da energia elétrica,
e a potencialidade de desenvolvimento tecnológico e humano a partir da sua utilização. Estas leis permitiram à engenharia construir máquinas elétricas, podendo operar como gerador de energia elétrica ou como motor, transformando a energia elétrica em energia mecânica. Todo conhecimento relacionado ao comportamento dos campos elétrico e magnético foi sintetizada por James Clerk Maxwell na Teoria Eletromagnética, publicada em 1866. Com a publicação da teoria eletromagnética, nasce a moderna engenharia elétrica. Os fundamentos da teoria são as 4 equações de Maxwell. A primeira, Lei de Gauss da eletricidade, de Carl Friedrich Gauss. A segunda, a Lei de Ampère generalizada, de André-Marie Ampère. A terceira, a Lei de Gauss do magnetismo, de Carl Friedrich Gauss. A quarta, a Lei da indução eletromagnética, de Michael Faraday. Como a teoria eletromagnética de Maxwell relaciona a propagação do campo elétrico e do campo magnético nos diversos meios, ela precisa do apoio das relações constitutivas do meio. A lei de Ohm relaciona a densidade de corrente com o campo elétrico através da condutividade elétrica do meio. O vetor indução elétrica, que está relacionado com o vetor campo elétrico através da permissividade elétrica do meio. O vetor indução magnética, que relaciona o vetor campo magnético com a permeabilidade magnética do meio. Com as descobertas do inglês Michael Faraday, em 1831, que resultaram na última lei do eletromagnetismo de Maxwell, foi possível transformar energia mecânica em energia elétrica. E com a lei das forças eletromagnéticas do holandês Hendrik Anton Lorentz, enunciada em 1892, e do tensor de Maxwell, mostrou-se que é possível também fazer o caminho inverso, isto é, transformar energia elétrica em energia mecânica. O entendimento da teoria eletromagnética também mostrou que, além da força resultante entre a interação dos campos elétrico e magnético, a energia eletromagnética pode se propagar em forma de uma onda eletromagnética, abrindo a porta para o desenvolvimento das telecomunicações modernas, satisfazendo uma outra grande necessidade de comunicação do ser humano. Podemos dizer que nesta altura, na escala do tempo, a ciência abriu a porta para que a engenharia pudesse iniciar o processo de desenvolvimento das tecnologias tão necessários para a conversão eletromecânica da energia. Da incessante busca do conhecimento científico, ou seja, do conhecimento das leis da natureza, para melhor atender às necessidades do ser humano, surgem os fundamentos das engenharias modernas, cuja missão podemos sintetizar como: a engenharia é a arte de extrair das leis da natureza o conforto e o bem-estar para a humanidade. Porém, a engenharia precisa sempre lembrar que a natureza, na sua sabedoria, proporciona as leis que regem o universo e, portanto, é missão da engenharia otimizar os benefícios destas leis e minimizar as restrições sem alterar o equilíbrio da natureza. Conforme foi dito, com a publicação da teoria eletromagnética de Maxwell em 1866, os fundamentos científicos da moderna engenharia elétrica estão estabelecidos. As leis da conversão eletromecânica da energia estão solidamente estabelecidas na teoria. Desde então, nenhuma outra lei de transformação da energia foi descoberta na natureza.
Isto significa que o ramo da engenharia elétrica que trabalha com processos de geração, transmissão, conversão da energia elétrica em outras formas de energia, está trabalhando no limite do conhecimento científico, isto é, está na fronteira do conhecimento científico. No contexto da sociedade moderna, a energia elétrica é um elemento tão importante quanto o ar e o alimento para o ser humano. Podemos então afirmar que o profissional da engenharia elétrica que se dedica ao estudo da conversão eletromecânica da energia representa um papel muito importante para a sociedade moderna. Estudar e compreender o processo de conversão eletromecânica da energia elétrica significa estudar os fundamentos de projeto, análise e aplicação das máquinas elétricas trifásicas, os fundamentos de projeto, análise e aplicação das máquinas elétricas monofásicas, os fundamentos de projeto, análise e aplicação de transformadores e linhas de transmissão. Como o conhecimento da engenharia elétrica já está no limite do conhecimento científico na área da conversão eletromecânica da energia, podemos afirmar que o profissional que se dedica ao estudo dos fundamentos de projeto, análise e aplicação das máquinas elétricas terá sua empregabilidade garantida por muito tempo. Não se vislumbra no horizonte a descoberta de uma nova lei da natureza que possa modificar drasticamente o conhecimento na área da conversão eletromecânica da energia. Baseado no que afirmamos acima, foi escrito o livro Projeto e Análise da Máquina Elétrica Trifásica, com o objetivo de proporcionar ao profissional que quer se dedicar ao estudo dos fundamentos da conversão eletromecânica da energia. O livro abrange as máquinas assíncronas e as máquinas síncronas excitadas e as máquinas síncronas de ímãs permanentes. Este livro foi escrito para proporcionar ao profissional um bom conhecimento nos seguintes temas: os fundamentos do projeto das máquinas elétricas, os fundamentos de projeto dos circuitos elétricos da máquina elétrica, os principais materiais aplicados ao projeto eletromagnético das máquinas elétricas, o sistema de isolamento aplicado aos circuitos elétricos da máquina elétrica, os fundamentos da teoria do campo girante com todos os espectros de harmônicos espaciais, os fundamentos da emissão do ruído eletromagnético pela máquina elétrica, a determinação dos parâmetros físicos da máquina em função da geometria do circuito magnético e dos circuitos elétricos, o efeito do adensamento da corrente elétrica nos diversos circuitos da máquina elétrica, a determinação de todas as perdas da máquina no processo da conversão eletromecânica da energia, o modelo no regime permanente, permitindo uma análise completa do desempenho da máquina elétrica, o modelo no regime dinâmico, permitindo fazer análises transitórias da máquina elétrica, os fundamentos para que o profissional possa fazer uma análise aprofundada dos diversos acionamentos industriais, podendo especificar a melhor solução para cada acionamento das diversas cargas industriais, os fundamentos do acionamento da máquina elétrica com os modernos conversores de frequência. Espero que este livro possa enriquecer o conhecimento do profissional de engenharia elétrica que se dedica na área da conversão eletromecânica da energia. Todos esses temas abordados no final da minha conversa podem ser apresentados em forma de palestra, com o objetivo de enriquecer e aprofundar o conhecimento nesses temas.
O livro já se encontra na segunda edição em português e a edição em inglês está sendo preparada e você pode encontrar o seu exemplar do livro na loja da editora 893.